Então, eu sou Jacira Terezinha Dias Ruiz, estou como secretária executiva da Caritas Regional, aqui do Rio Grande do Sul. Nossa sede é em Porto Alegre. Falar do que nós vivemos e estamos vivendo em 2024, a emergência socioclimática que se abateu no Rio Grande do Sul, é algo muito forte. É forte porque foi uma experiência e um teste da nossa capacidade de resposta imediata a uma circunstância tão grave, nunca vivida, né? Como rede, e ao mesmo tempo nós estando afetados também, porque até então nós do regional sempre estivemos numa atuação de resposta à emergência livre de uma afetação direta. Então, poderíamos, com muito mais condição, fazer a articulação, buscar informações dos locais que estavam sendo afetados e precisavam atuar, dando esse respaldo necessário, que é o nosso papel aqui enquanto secretariado regional, poder animar essa ação, orientar a ação, se colocar à disposição para algum apoio, subsídio, e inclusive campanhas, se no caso for necessário, né? Sempre essa é a nossa ação. E então a gente sempre partiu dessa condição de não estar diretamente afetado e poder atuar com melhores condições. Nesse ano, nós, inclusive, estávamos atuando muito fortemente a partir do que aconteceu em 2023, nós não paramos de atuar na questão da meio ambiente de gestão de risco e emergências, né? Um pouco mais acentuado, um pouco menos em alguns momentos, mas a gente não parou. Agora, quando essa tragédia tomou a proporção estadual e chegou na região metropolitana como chegou, afetando nossas casas, afetando nossa sede, nos exigiu algo que jamais pensamos. Como disse inicialmente, foi um teste, né, da nossa capacidade de atuação, até que ponto nós temos claro nos nossos procedimentos que passos dar, por que dar esses passos, o que evitar. Isso é muito complexo. E eu penso que o que nos ajudou imensamente, que é a nossa base, é de fato a nossa missão. É o momento de pensar nesse testemunho do Evangelho de Jesus Cristo e na defesa das pessoas e das situações que mais clamam por apoio, né? Então, acho que foi um exercício de colocar radicalmente em prática a missão de defesa da vida, de ir ao encontro das pessoas e situações num universo tão grande que não se poderia atender a todos, nunca conseguimos atender a todos, quais públicos e por que nós vamos atender essas pessoas. Acho que uma outra coisa para destacar foi o trabalho em rede, né? A nossa ação em rede, a solidariedade em rede. Nosso secretariado regional sozinho, sem o apoio das nossas Caritas diocesanas e arquidiocesanas, sem o apoio da Caritas brasileira, inclusive da Caritas internacional, nós teríamos uma condição muito menor de atuação. Então, o exercício e a experiência de ser rede neste momento crucial foi talvez o sinal de Deus mais forte que nós vivemos. E eu já repeti em outras vezes, e acredito que esse seja um sentimento e uma percepção de toda a equipe do Secretariado Regional do Rio Grande do Sul, da Caritas do Rio Grande do Sul, de que a gente agradece a Deus ter passado por esse momento sendo Caritas, porque eu estaria vivendo em Canoas, nós estaríamos vivendo onde estamos sem ser Caritas, estando noutro ambiente de trabalho.
nós teríamos vivido de maneira diferente, sendo afetados de maneira diferente, e hoje talvez nós estaríamos muito mais adoecidos, digamos, né? Então, acho que isso foi também um sinal de Deus, uma palavra forte de Deus, de que realmente ter essa rede animada, ligada de verdade, atenta e atuante, foi o que nos possibilitou não sucumbir, porque tínhamos tudo para sucumbir, né? E ser esse sinal do reino de Deus. E ser também uma presença e uma forma profética que a gente tanto tenta exercitar, né? Nesses momentos em que a questão socioambiental comprova que a Terra está gritando, né? Que a Terra está sofrendo, que todo o sistema de vida que a Terra produz precisa ser cuidada de fato. E é algo que a Caritas vem trabalhando há muito tempo, essa perspectiva. Então, para nós foi uma confirmação de que é por aí que nós devemos seguir, especialmente a partir dessa experiência vivida. A gente procurou estar oferecendo apoio às regiões onde a Caritas tem atuação e estava sendo afetada. Fizemos uma articulação possível da equipe que ficou também separada durante mais de mês, muito grave, onde não se podia estar juntas planejando as coisas e que cada espaço demandava uma ação concreta, né? Então, a gente poder fazer isso foi muito importante, né? Poder desencadear uma ação com confiança também. Nós estamos aqui fazendo isso e vocês estão em Porto Alegre fazendo outra coisa. Então, acho que foi muito importante quando a sede nossa foi inundada, ter o grupo de Porto Alegre que estava ali, pôde dar conta e a gente confiar, estão fazendo e ir conversando sobre isso, ir dialogando o que foi possível dialogar, né? E a outra questão que eu acho que bem importante, as iniciativas que as Caritas diocesanas tiveram, as que não foram afetadas, de estar dando resposta às regiões, né? Especialmente no Vale do Taquari. Então, foi uma experiência de missão muito forte. Nós, enquanto secretariado regional, também ficamos mais nos municípios que era possível nós estar durante o tempo mais crítico, que foi Canoas e São Leopoldo, fazendo, junto com a Caritas brasileira e a Caritas dos Estados Unidos, uma ação de resposta imediata às famílias que mais necessitavam, né? Então, ali a gente era água, foi distribuição de itens de higiene e limpeza, de alimentação, de cobertores, kits de material escolar, administrar as doações inúmeras que nós recebemos. Nós não conseguimos registrar tudo que recebemos do Brasil inteiro, em termos monetários e em termos de caminhões e carretas de doações, que a gente então foi fazendo a logística de distribuição, né? Acho que foi muito importante também o quanto que a Caritas trabalhou, foi procurada para informação, para dar entrevista de várias emissoras católicas e não católicas, mas especialmente as emissoras católicas que se referenciavam na Caritas regional, para também dar uma informação com credibilidade, né, da situação e do que nós estávamos fazendo enquanto igreja. Então, acho que foi muito importante isso. Nossa atuação, como sempre, mas nesse momento, muito mais ainda, que a gente tinha, como disse anteriormente, de um universo tão grande, ter que fazer um recorte de público e de situações, a gente procurou manter a ação, o apoio à ação, mesmo que distante, né, no Vale do Taquari, os municípios de lá, e em Canoas e São Leopoldo, com os públicos das ocupações, que nós já tínhamos uma relação, das associações de recicladores, público de famílias migrantes, né, afetadas, pessoas com deficiência, famílias com pessoas com deficiência,
famílias atípicas, mulheres solos, foram as pessoas que foram beneficiadas por um cartão que se distribuiu também multipropósito, né, para que as pessoas pudessem investir naquilo, nas necessidades que mais lhe parecia oportuna, né. Priorizamos sempre nas doações pegar as famílias das periferias mais extremas de cada cidade, né? Tanto na distribuição da água, algo simples que todo mundo precisava, mas nós buscávamos ir lá no fundo, onde o dique estourou, e de lá vir fazendo as doações para a parte central dos bairros. Então, acho que isso também é um critério que parte já da nossa metodologia de atuação, dos nossos compromissos, sabe? Outra questão que nós mantemos, né, a Caritas com as campanhas. Então, nós tínhamos a campanha desde o ano passado da missão Sementes de Solidariedade para os agricultores familiares da região do Vale do Taquari, recompor suas lavouras, seus pomares, suas hortas, né? Então, continuou sendo muito importante e a gente acredita que o êxito da campanha tem muito a ver com a credibilidade que a Caritas tem, né? Nós recebemos muito oferta de apoio, e desses apoios, alguns foi diretamente para a Caritas, e a gente, então, conseguiu, e ainda está atuando, né? Ainda estamos operacionalizando esses recursos para os grupos de economia solidária. Esses grupos são compostos prioritariamente por mulheres, né? Para reequipar aqueles equipamentos mais importantes, como máquina de costura, o forno elétrico lá da padaria comunitária, recompor espaços de convivência e da horta comunitária. Então, nós fomos trabalhando esse apoio ao recomeço, né? Que às vezes é uma coisa tão pequena que se pode dar, mas que tem uma repercussão tão grande na vida da pessoa nesse momento e da família, e essas entregas foram momentos muito fortes de emoção, inclusive, né? De recontar a história, né? Das mulheres e das pessoas em geral fazer uma espécie de catarse do seu vivido, né? Falar de novo o que viveu. Isso também nas entregas das sementes, dos kits de sementes e mudas, a gente escutou muitas histórias de personagens que, por exemplo, já tinham saído, a gente já tinha ouvido na televisão a sua história, e ele estava lá. Tanto conhecer com detalhes e a necessidade de falar do vivido, que a gente acha muito importante, de fortalecer os laços familiares e comunitários nesses lugares. É assim que vai se retomar uma força de recomeço, né? A força comunitária e familiar, né? Acho que essa é uma contribuição importante que a gente achou que deveria ser por aí a nossa metodologia de trabalho, sobretudo lá na região do Vale do Taquari. Nós também refletimos muito a importância de olhar para as mulheres da economia solidária, por ser uma temática que nós trabalhamos quase 50 anos já, né? E não ser só em função somente do grupo ou da família retomar a sua geração de renda, mas para retomar a organização, a luta pelos direitos, né? Pelas políticas públicas para essas pessoas. Então, o processo conferencial da Conferência de Economia Solidária tem sido bem participativo, e a gente acredita que é muito por isso. As pessoas se dão conta, agora é hora de recomeçar, e nós temos apoio para esse recomeço, e a questão da política pública, da luta por melhores condições e condições mais permanentes é importante. Então, vamos fazer as demandas necessárias, bem pensadas, bem planejadas, e a Caritas tem contribuído em vários lugares para que as conferências realmente tenham um bom processo, né?